falei no meu Instagram que eu ia entrar aqui para a gente falar um pouquinho sobre autocuidado. Para quem não sabe quem eu sou, meu nome é Val Stal e eu tenho esse canal que é de tudo um pouco. Se você não se inscreveu no meu canal, já se inscreve aí no nosso canal, deixa um like maroto, deixa seu comentário para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e vamos lá. O meu Instagram também é Val Stal, se inscreve lá e me ajuda a crescer no Instagram, me ajuda a crescer aqui no YouTube. A gente começou a fazer esse canal assim de podcast, tipo um podcast que é o Pode Falar, para mim falar um pouco mais sobre as minhas verdades, não que seja certo ou errado o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar o que eu penso sobre os fatos, sobre as coisas. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre autocuidado e como o autocuidado entrou na minha vida. Eu vim falar um pouquinho do que eu passei, do que eu tive que passar para aprender no futuro a ter um autocuidado. Eu espero que ninguém precise passar por isso, mas eu aprendi a me cuidar depois que eu passei por algumas fases da minha vida. E vamos lá. O autocuidado, na verdade, as pessoas acreditam que seja egoísmo. E não tem nada a ver com egoísmo. Autocuidado é amor próprio. O sinônimo de autocuidado é amor próprio. E até a Bíblia diz que, né, ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, não tem como você amar o próximo. O autocuidado entrou na minha vida da seguinte forma, por necessidade. Vou falar um pouquinho para vocês. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu tive que trabalhar fora, trabalhei de babá durante um bom tempo e tive que morar sozinha, pagar aluguel e tudo mais. Então, assim, para que isso acontecesse, né, as despesas ficaram todas para mim, então eu não tinha muito o que fazer mesmo. Eu tinha que pagar as minhas coisas e não sobrava dinheiro para nada. Então, era aluguel, água e luz, tudo que a gente já paga aí naturalmente, sempre, né? Então, eu tive que fazer isso e pagar tudo sozinha. Então, não tinha o que fazer. E aí eu comecei a o quê? A tentar me cuidar sozinha, porque eu não tinha dinheiro para ir no salão fazer o cabelo, não tinha dinheiro para fazer unha, não tinha dinheiro para cuidar da pele. Então eu comecei a fazer tudo sozinha. E o que eu acredito, antes de contar todo o contexto da história, é que autocuidado, para mim, o sinônimo de autocuidado, além do amor próprio, é autoconhecimento e autoestima. Por quê? Eu comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar da minha pele, cabelo e tudo mais. Automaticamente eu fui me conhecendo, fui conhecendo o que que a minha pele precisava, o que que o meu cabelo precisava, como cuidar do meu cabelo, como cuidar da minha pele. Ah, se eu passar isso, a minha pele vai ter uma reação, o meu cabelo vai ficar desse jeito, vai ficar desse outro jeito. Então, automaticamente eu fui me conhecendo. E isso foi autoconhecimento. Então, para mim, esse amor próprio, né, que também a partir desse momento que eu comecei a me cuidar e fui conhecendo a minha pele, meu cabelo e tudo mais, eu fui gostando de cuidar de mim. E não parei mais. Hoje eu sou uma pessoa que eu faço tudo, tipo, tudo mesmo sozinha. Mas foi por causa de não ter dinheiro nenhum que eu comecei a me cuidar sozinha, né? E para mim é isso, né? Autocuidado vem de autoconhecimento, né? Mas é uma questão de querer, né? Se aplica em pessoas que realmente querem se conhecer melhor, né? Em primeiro lugar, você tem que pensar o seguinte: se você não se amar, você não tem capacidade de amar outra pessoa. Isso é fato, tá? Vou contar mais uma história para vocês e agora eu vou falar que agora eu já sou casada, já moro com meu marido, então as condições melhoraram um pouquinho, mas eu continuo ainda me cuidando sozinha, mas hoje eu consigo comprar uns creminhos melhores para o cabelo, para a pele e tudo mais, e por ajuda dele. Então é o seguinte, vou contar uma história sobre o meu marido, sobre amor próprio. Quando eu conheci ele, ele tinha uma
uma vida diferente da minha, né? Uma questão que eu, além de eu cuidar de cabelo, pele e tudo mais, eu ainda cuido muito bem da minha alimentação, que também para mim é autocuidado, né? Que vem de autoconhecimento, que quando eu conheci, comecei a cuidar de mim, cuidar do meu corpo, eu conheci tudo que eu precisava, né, para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, então eu comecei a cuidar da minha alimentação. Ele vem de uma família que usava muito aquelas coisas, né, de sazon, é, suco de saquinho, essas coisas mais. Automaticamente, o que acontece? Saúde ruim, problema no rim. Assim que no primeiro ano do meu casamento, eu falei para ele o seguinte, ó, né, ele teve uma crise, né, de rim, de problema no rim, e eu falei para ele assim que ele melhorou e voltou ao normal, saímos do hospital, tudo para não contar toda a história. Assim que ele voltou, eu cheguei nele e falei o seguinte, falei, ó, é o seguinte, se você não se ama, você não é capaz de amar outra pessoa. Dessa mesma forma que eu estou falando assim, eu fui bem dura com ele. Eu falei, é, você tem que cuidar de você, tem que cuidar do teu corpo. Enquanto você não fizer isso, você não pode falar que me ama, porque uma pessoa que trata mal o seu corpo, a sua pele e tudo mais, é porque ela não se ama. Se ela não se ama, ela não é capaz de amar outra pessoa. Então foi dessa forma que eu falei com ele para ele mudar. Fui dura, fui dura. Mas precisava porque o que aconteceu? Ele já vinha de uma convivência, né? Desse jeito, né, que fazia as alimentações, né, que são erradas, então ele conviveu desse jeito, então para ele isso era o correto se fazer. E aí, depois disso, eu fui explicando sobre o sódio, sobre isso e tudo mais. Então, eu sempre estudei sobre essas coisas. Então, assim, como começar, né, a ter o autocuidado? Primeiro, você tem que se conhecer, né? Conhecer os seus interesses. Tem que se conhecer em primeiro lugar. A gente tem que começar a se conhecer em primeiro lugar, né? Para você começar a ter o autocuidado, se conhecer. E ler um bom livro. Se eu comecei a ler quando eu comecei a entender que eu precisava desenvolver a minha fala. Penso sobre o fato de autocuidado e autoconhecimento. Tá? Foi assim que eu comecei a me conhecendo, tratando a minha pele, tratando o meu cabelo, tudo sozinha. Não que você esteja errada de ir num salão ou algo desse tipo, não. Não tem problema você fazer isso. Isso também é autocuidado, né? Porque você está usando o seu dinheiro para se cuidar. Isso é muito legal. Então, assim, falando de mim, eu comecei de um jeito que não foi tão legal, que foi por falta de dinheiro. Eu comecei a me cuidar porque eu não tinha dinheiro para comprar nada, né? Não que hoje eu tenho rios de dinheiro, eu continuo, eu continuo pobre, mas hoje eu tenho melhores condições para cuidar de mim, para cuidar da minha pele. Só que hoje eu compro produtos melhores e tudo mais. Antes eu usava o que eu tinha na cozinha mesmo para fazer uma esfoliação na pele, para cuidar do meu cabelo com babosa, que é um produto natural. Então, é dessa forma que eu ia me cuidando e ia me conhecendo. Então, para mim, autocuidado é sinônimo de autoestima e autoconhecimento. Porque quando você começa a cuidar de você, se sente bonita, né? Você começa a cuidar de você. Você tá lá cuidando do teu cabelo, passando um creminho e tal. A hora que você vê que o cabelo ficou bom, porque aquele creme foi legal pro teu cabelo, você vai se sentir mais bonita. Então, automaticamente, você vai ter uma autoestima melhor, porque você está se sentindo bem. Então, para mim, tem que andar junto, os três: autoconhecimento, autoestima e autocuidado. Você tem que querer, né, se cuidar em primeiro lugar. O autocuidado vai te ajudar a ter uma autoestima melhor. Você se cuidando, cuidando da sua pele, sua saúde, da sua alimentação também.
Academia, não tem dinheiro para ir para academia, não tem problema, faça exercício em casa. Eu sempre me exercitei em casa. Vocês podem buscar aí nos vídeos anteriores, lá no Instagram. Eu tô sempre, né, fazendo meus exercícios físicos, correndo e tudo mais, fazendo tudo sozinha para me sentir melhor, para me sentir mais bonita. Então, para mim, o autocuidado é essencial na minha vida, né? Ler um bom livro, gente, ler um bom livro é uma ação de autocuidado. Por quê? Ah, mas não tem nada a ver você ler um livro. Tem sim. É, quando eu quis tratar a minha fala, o jeito de eu falar e perder um pouco da minha timidez, eu comecei a ler mais. Automaticamente, o que é que acontece? Você fica mais inteligente, porque você conhece palavras diferentes e tudo mais. E isso é um autocuidado. Você está cuidando da sua mente, está cuidando da sua autoestima, porque você vai saber conversar, você vai saber falar com as pessoas. Isso é ótimo. Então, ler mais é uma ação para você começar. Cuida de você, cuida da sua pele. Quando chegar no final de semana, ao invés de você sair só para balada, entra, toma um belo banho, cuida da sua pele, cuida do seu cabelo. Vocês mulheres, homens também, né? Vocês mulheres e homens aí, cuidem melhor de você, cuida do seu cabelo, da sua pele. Isso é ótimo. Então, assim, gente, não, vim aqui falar com vocês, não tem certo, não tem errado, eu vim falar aqui, contei um pouco, quem chegou agora aí não ouviu a história sobre a minha vida, mas depois vocês voltam essa live aqui para assistir, mas eu contei um pouquinho o que aconteceu comigo, não tem certo nem errado, eu estou falando o que eu penso sobre o fato, por isso o quadro Pode Falar, porque aqui eu posso falar o que eu quiser, o que eu sentir vontade. Vocês também podem falar o que vocês quiserem, falar o que vocês sentem vontade, pode mandar mensagem, pode falar se estou falando bobeira aqui. Também não tem problema, porque o Pode Falar é para isso mesmo, para falar o que tem vontade. Então, toda quarta-feira, se vocês quiserem me assistir, eu vou estar aqui para falar um pouquinho sobre o que eu penso, sobre algumas pautas, né, que eu vou falar por aqui. Então, é só você vir chegar aí, assistir, ficar aí com a gente e tudo mais. Então, muito obrigada para quem esteve aqui um pouquinho comigo. Vim um pouquinho, ainda estou tímida para falar em live, essa é a minha segunda live, então não critiquem, eu vou melhorar, eu vou ser boa nisso, né? Não critiquem, né? Só esperem, né, que a melhora vem, e isso também faz parte do autocuidado. Você querer melhorar, você sentir e ter certeza que você vai melhorar, porque eu tenho certeza que eu vou melhorar nas lives, eu vou chegar aqui, ó, falando bonito para vocês, qualquer hora, chegando, falando o que eu penso de maneiras bonitas, de maneiras sábias, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo um pouquinho aqui. Se inscreve aqui no meu canal, né? Deixa um like maroto, faça um comentário, continua comentando aí para o YouTube entender que vocês gostaram desse vídeo. E muito obrigada por estar aqui. E me segue no Instagram, valstal_. Obrigada, gente. Tchau!